Afronautas, boa noite, bom dia, boa tarde para quem assistir nos demais horários. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de afirmação dos nossos direitos, da nossa história, da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa ancestralidade. Hoje, estamos vindo aqui numa parceria com o Observatório da Branquitude, com o tema A Cor da Infraestrutura Escolar, diferenças entre escolas brancas e negras. Deixa eu cumprimentar rapidamente o pessoal que chegou aí primeiro, já pedindo a vocês, por gentileza, para nos ajudar a disseminar o link. Você que já está aí, nós estamos no YouTube, Pensar Africanamente, estamos no Facebook, Pensar Africanamente. Então, já deixa seu like. Isso aqui também nos fortalece diante do algoritmo para aumentar a visibilidade das nossas pautas. Pega o link, dissemina geral, manda para os seus grupos, manda aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, avisa que o Pensar Africanamente já está ao vivo e lembra a relevância e a importância da pauta que nós estamos trazendo hoje. Afinal de contas, nós vivemos numa sociedade em que famílias negras o tempo todo estão preocupadas em que suas crianças, seus filhos, suas filhas frequentem a escola, mirando nisso um futuro diferente. E aí, será que esse futuro está realmente garantido nas escolas que estão disponíveis para as nossas crianças? Nós vamos também conversar sobre isso já já com o nosso convidado e nossa convidada de hoje. Adriano Coutinho, Ananindeua, região metropolitana de Belém do Pará, dizendo tema pertinente, parabéns. Lúcia Góes, boa noite, querida Silvani, cumprimentando também os afronautas. Márcia M, dizendo somos nós. A Lúcia Góes dizendo, como professora, confirma a enorme importância desse tema, imperdível. Queridíssima Miriam Castro, olha você aí, seja bem-vinda, boa noite. Carolina Bressani, boa noite, que importante falar sobre esse tema. Helder Carneiro, Cláudia Moura, Marco de Zabé de Porfírio, boa noite, professor Marco José de Souza Fátima, da Bahia, aí nos acompanhando. Acho legal quando vocês chegam colocando onde é que vocês estão, porque nos dá uma dimensão de que regiões do país nós estamos atingindo, e até se você estiver fora do país também, coloca aí para a gente, e nos ajuda aí disseminando o link, porque são vocês, cada um, cada uma, que dá visibilidade para as nossas pautas. Não é o algoritmo, porque isso ele está programado para não fazer. Então, é você que está aí, quem vai pegando o link, disseminando e arrastando as pessoas para cá. Deixa eu já puxar para a sala aqui nossa convidada, nosso convidado de hoje, que já já eu apresento para vocês. Tanto Carolina como Thales fazem parte do Observatório da Branquitude. Para você que não conhece, daqui a pouco eles vão nos dizer do que se trata essa organização, a relevância e a importância do trabalho que desenvolvem. Muito bem, eu vou fazer aquela apresentação, então, muito resumida. Você vê que são pessoas jovens, mas com uma trajetória já imensa. Bom, me deram aqui, eu coloquei no material, você como Carol, eu nem sei se era para colocar, mas foram que eu me deram, mas eu vi que você colocou aí como Carolina Canegal. A Carolina Canegal, gente, é graduada em Comunicação Social pela PUC do Rio, mestre e doutora em Ciências Sociais pela mesma instituição. Possui experiência em áreas como educação pública, infâncias e direitos humanos. Atuou como pesquisadora no Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, no CAED da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e como analista de políticas públicas no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é coordenadora de pesquisa do Observatório da Branquitude. O Thales Vieira, graduada em Ciências Sociais pela PUC, Rio, mestre em Antropologia e doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal Fluminense.
Atuou no Instituto Pereira Passos, no Rio de Janeiro, na coordenação de políticas públicas para territórios de favela em âmbito municipal e na Secretaria de Estado, Assistência Social e Direitos Humanos, no Rio de Janeiro, tendo sido consultor da UN Habitat e do BID. Foi analista de projetos do Instituto Unibanco e gestor de portfólios em equidade racial no Instituto Ibirapitanga. Atualmente é co-diretor executivo do Observatório da Branquitude. Muito bem, vocês estão aqui para ouvir o recado da Carolina e do Thales. Eu vou passar para eles já, só cumprimentar o Wagner Campanello, dizendo que ele está nos acompanhando de Bom Sucesso, Guarulhos, São Paulo, dizendo que é crucial que a luta antirracista transcenda o discurso e se materialize em ações concretas por parte da branquitude. Não basta ser aliado na luta antirracista apenas no discurso. A branquitude precisa ter ações, de fato, antirracistas. É exatamente o que nós esperamos e o que nós clamamos no tempo, viu, Wagner Campanella? Afinal de contas, esse país está historicamente constituído em termos de estrutura de poder pela branquitude e com todos as mazelas que o racismo proporcionou nessa construção do Estado brasileiro, de toda a estrutura que está aí colocada. A gente vai começar ouvindo, então, um pouco sobre o Observatório da Branquitude, vamos conhecer, saber do que se trata essa organização, o trabalho que faz, depois a gente vai especificamente para a pesquisa que o Observatório desenvolveu, trazendo as informações sobre essas iniquidades entre as escolas de maioria branca no país e as escolas de maioria negra. Podemos começar com você, Carolina? Por gentileza, seja bem-vinda, viu? Por favor. Obrigada, Silvani. Em primeiro lugar, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Queria dizer da minha alegria, da grande honra, né, e prazer de estar hoje aqui no canal Pensar Africanamente, na companhia da Silvani, também do Thales. Queria aproveitar para parabenizar a vocês por esse trabalho tão importante, tão fundamental, nessa empreitada que é de abertura de espaços, né, para que a gente fale das nossas produções, para que a gente fale da gente, né, nessa luta incessante, até agora, né, de enfrentamento e combate ao racismo. Então, assim, queria, de fato, agradecer, né, e, na realidade, queria passar a bola para falar sobre o Observatório da Branquitude do ponto de vista institucional para o Thales, porque faz mais sentido. Mas a gente vai trocando. Essa é um pouco a ideia assim, que a gente combinou para ficar mais fluido também, para que a gente abra um diálogo mais... Tá certo, então já passo para o Thales. Eu nem consultei vocês antes se vocês tinham feito algum combinado, mas que bom que fizeram. E posso ser chamada de Carol. Tá bom, por favor, Thales. Olá, pessoal. Uma boa noite e boa tarde, bom dia para quem vê depois. Como Carol disse, é um prazer enorme para a gente estar aqui no Pensar Africanamente. A gente gosta muito do canal, então me sinto mudando de lado assim na tela, né? Um espectador que passou para o outro lado agora e está aqui falando com vocês. Então é uma honra para a gente estar aqui. Também quero parabenizar pela existência do canal, pela persistência do canal. É um nível de conteúdo muito alto, o nível de reflexão que é empreendido aqui, o tamanho dos convidados que já vieram. Então, para a gente é uma honra muito grande estar aqui. E para mim, pessoalmente, tenho certeza que para a Carol também, e para o Observatório da Branquitude, estar aqui nesse espaço também é de uma honra muito grande para a gente. Então, estou muito feliz de estar aqui. O Observatório da Branquitude ele nasceu de uma inquietação que tínhamos, né? Já tínhamos há algum tempo essa inquietação. Ele nasce oficialmente em 2022, então fez 2 anos agora recentemente, em maio, mas fruto dessa inquietação que já tínhamos. Qual era a inquietação? A inquietação de ver que tudo sobre raça, tudo sobre racismo, o que vinha sendo produzido, o que vinha sendo falado
sobre raça, sobretudo na sociedade civil, que é o campo que a gente está, é o campo da sociedade civil, estava focalizando demais um lado, que é o lado da vítima desse processo, é o lado dos prejudicados desse processo. E estava gerando pouca responsabilização naquele que perpetra o racismo e naquele que se beneficia do racismo. Portanto, a gente vinha com essa inquietação muito grande, pensando assim, olha, o que a gente tem que fazer para acentuar o outro lado dessa história, o outro lado da moeda dessa história, que é a branquitude, que é quem se privilegia e se beneficia continuamente sobre o racismo. Então a gente olhou e falou, olha, a gente precisa fazer alguma coisa e criamos o Observatório da Branquitude em 2022, um projeto que começa ali em 2021 e a gente vai trabalhando para que tivesse um formato bacana, chegar nessa ideia que foi o observatório, né? E aí criamos o Observatório da Branquitude em 2022, um desafio enorme, criar uma organização 100% negra nesse tempo, uma organização que é integralmente negra e que faz esse outro olhar, né? Que se você olhar para o pensamento social brasileiro, se você olhar para aquilo que se forjou como um pensamento social brasileiro, a gente tem os principais autores falando sobre raça, aqueles mais consagrados autores do pensamento social brasileiro falando sobre raça, como Florestan Fernandes, Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, todos eles, em algum momento, falam sobre raça, mas sempre nessa perspectiva de uma pessoa branca falando sobre a população negra. Então, sempre criando esse outro, né? Essa alteridade radical que é esse outro, só que esse outro é sempre o negro, então é sempre o objeto de estudos, enquanto o sujeito é aquele que cria, é aquele que fala sobre ele, é aquele que tem voz, que são esses intelectuais, no geral homens brancos, falando sobre a população negra. Então, vamos dizer assim, o principal pressuposto que está no observatório é de ser uma equipe integralmente negra, e invertendo esse polo de quem é sujeito e de quem é objeto de conhecimento dentro daquilo que a gente está produzindo. Portanto, uma organização integralmente negra, sendo sujeita de conhecimento, produzindo conhecimento, falando sobre e invertendo esse polo e inventando esse novo outro, que no geral é um sujeito universal. É um sujeito que é não racializado, é um sujeito que todos os outros têm raça, nomeia esses outros, cria esses outros através da sua racialidade, e ele mesmo não tem racialidade porque é universal. Portanto, nunca pode ser objeto de conhecimento. Então, a criação do observatório tem a ver com isso, tem a ver com estar nesse lugar de criar esse outro, tirar essa universalidade, racializar ele e, a partir daí, produzir conhecimento. Mas não só conhecimento, né? Então, o conhecimento que a gente produz é também um conhecimento interessado, é um conhecimento que visa incidir na produção de políticas públicas, que visa comunicar para chegar num público cada vez maior, enfim, visa chegar nas pessoas e chegar nas políticas também. Perfeito. Eu acho que o raciocínio que você traz ele é essencial nesse nosso processo de luta por justiça, por equidade, de combate ao racismo, de promoção da cidadania da população negra e periférica. Perfeito. E é algo que, de alguma forma, eu sentia falta, né, de uma produção centrada em pensar as ações, em pensar a estrutura construída pela população que domina, pela população branca, e não o olhar apenas para a população que é vítima desse processo. Fico muito feliz e muito orgulhosa de uma geração de intelectualidade negra que está vindo aí absolutamente comprometida, absolutamente centrada nos nossos processos de luta. Muito bom, então vamos dar sequência. Vamos ouvir um pouquinho, então, sobre a pesquisa que vocês desenvolveram, não é? A que conclusões chegaram, que dados vocês nos trazem. Eu acho que, num olhar, a gente percebe essas iniquidades, mas para efeito de uma incidência, como vocês colocaram, para efeito de você dialogar com o Estado, de você dialogar com uma elite, você precisa realmente produzir números, porque parece que eles não enxergam,
não é? Parece que eles têm uma limitação cognitiva que não enxergam se você não produzir dados e números. Então, vamos ouvir um pouquinho sobre o trabalho que vocês desenvolveram especificamente dessa pesquisa sobre a cor da infraestrutura escolar. Vamos lá, Carol, por favor. Vamos lá, Clara, com super prazer. Eu acho que, assim, pegando esse último gancho, né, a partir da fala do Thales, acho que é sempre interessante a gente reafirmar, né, assim, a nossa missão, o nosso compromisso no observatório, muito especialmente, né, falo do meu lugar, da área de pesquisa, é produzir metodologias, é produzir dados, evidências científicas que venham a conferir centralidade ao quesito raça, bem como você acabou de falar, né, Silvani? Tem uma espécie de cegueira, digamos, né? Enfim, tantas esferas da vida social e que parece que interditam, enfim, inclusive o poder público, de poder conferir esse lugar tão fundamental para que a gente avance, né? Para que, de fato, a democracia, a ordem democrática tão prometida, ela venha a se cumprir. Então, assim, um dos nossos compromissos mais fundamentais tem a ver justamente com essa produção de metodologias, como eu vinha falando, dados, evidências que venham a colocar a raça, né, o quesito raça-cor no centro, e isso de uma maneira intencional, né, visando construir, subsidiar políticas públicas em favor da equidade racial. Então, assim, a gente precisa continuar disputando, né, o quesito raça-cor, porque a gente entende que dispensar esse quesito, ou mesmo não conferir esse lugar tão fundamental de centralidade, de relevância tremenda, né, na formulação, no desenho de políticas públicas, né, a gente está aqui hoje falando sobre educação, né, então, assim, raça, além de uma série de outras variáveis, né, aspectos sociais, geográficos, territoriais, econômicos, fazer essa exclusão aprofunda esse quadro de desigualdades, né, que segue alcançando, porque se remodela, se reconfigura as trajetórias de vida escolar, né, e de vida mesmo, de uma série de crianças e adolescentes das novas gerações de brasileiros. Então, assim, entrando muito especialmente na pesquisa, queria, mais uma vez, dizer da minha alegria, né? Assim, essa pesquisa de estar aqui hoje com vocês. Essa pesquisa ela foi lançada pelo Observatório muito recentemente, no mês de abril, né, pela equipe de pesquisa do Observatório. Eu queria, antes de mais nada, também agradecer a minha companheira de jornada nesse processo, que é a Nayara Mello, analista de pesquisa, que desenvolveu esse trabalho, né? Bom, nossos objetivos com essa pesquisa, a gente pode resumir em 2 pontos, né? A gente queria construir um breve retrato da infraestrutura escolar, mirando muito especialmente essas escolas de maioria de alunos negros e de maioria de alunos brancos. E assim, né, contribuir com esse debate sobre equidade racial na educação básica brasileira, né, que é o ciclo mais longevo que a gente tem, né, no sistema educacional brasileiro, em articulação com essas variáveis de território, condições socioeconômicas. Bom, a gente se inspirou, do ponto de vista metodológico, em um dado que foi gerado pelos nossos parceiros do CEDRA. O CEDRA é uma plataforma aberta de dados sobre questão racial no Brasil, muito interessante. Deixo aqui, assim, esse recado. E o CEDRA agrupou as escolas do ciclo de educação básica com base na cor e na raça, né, entre escolas negras e escolas brancas, sendo escolas negras, escolas com maioria de alunos negros, 60% ou mais de alunado negro, e escolas brancas, 60% ou mais de alunos autodeclarados brancos. E diante desse dado, a gente do observatório, né, se perguntou como é que estão, né, como é que serão as condições de infraestrutura escolar dessas escolas racializadas, né? Quer dizer, quando as escolas apresentam essa configuração, né, 60% ou mais de alunos negros, 60% ou mais de alunos brancos. E foi assim que nasceu essa pesquisa, a cor da infraestrutura escolar, a diferença entre escolas brancas e negras, né? Acho que é importante dizer que a fonte de dados dessa pesquisa é o INEP, é o Censo Escolar do INEP, né? E também o Índice
de nível socioeconômico do INEP, e o nosso dado que mais chamou atenção, né, o que eu posso dizer que é o principal, dos principais dados da pesquisa, diz respeito ao fato de que a gente encontrou o seguinte percentual, né? 69% das escolas com melhor infraestrutura escolar no Brasil são majoritariamente brancas, né? Então, a gente conseguiu perceber, trabalhando esses dados, que escolas brancas, elas têm mais quadras de esporte do que escolas negras, elas têm mais acesso à rede de esgoto, mais laboratórios de informática também. Com relação à presença de biblioteca, né, nas escolas brancas, há uma ligeira, enfim, é ligeiramente maior em relação às escolas negras, né? Outro dado que eu acho interessante da gente compartilhar aqui hoje diz respeito ao fato de que, quando a gente olha para essas escolas racializadas, né, e olha também o nível socioeconômico dos alunos, isso tudo, como eu falei, com base no INEP, né, no Censo Escolar de 2021, a gente percebe que as escolas brancas, elas se concentram muito especialmente nas regiões Sudeste e Sul, e que elas se apresentam em níveis socioeconômicos, né, no caso, os alunos dessas escolas ocupam ou são enquadrados, né, pelo INEP em níveis socioeconômicos mais altos. Então, assim, a gente pode dizer que, com base, né, no indicador socioeconômico do INEP, esses alunos das escolas brancas, né, eles teriam mais carro, né, um carro, uma ou duas televisões, um ou dois banheiros, de uma maneira geral, acesso ao Wi-Fi, entre outros bens, né. Acho que outra informação relevante tem a ver com a escolaridade dos pais, né, no caso dessas escolas brancas, a escolaridade da mãe ou do responsável, ela varia entre o ensino médio, o ensino superior completo, e isso tudo em contraste com as escolas de maioria negra, né, de alunado em maioria negro, que, por sua vez, se localizam, sobretudo, né, em escolas que estão situadas nas regiões Sudeste, Norte e Nordeste, alguns estados do Norte, né, e se apresentam em níveis socioeconômicos categorizados como níveis mais baixos, né, considerando a escala do INEP. Então, de um modo geral, seriam estudantes que têm em casa uma televisão, um banheiro e um Wi-Fi, né, e a escolaridade dos responsáveis varia ali entre o 5º ano do ensino fundamental completo e o ensino médio completo. Bom, a gente pode dizer, de um modo geral, né, que essas discrepâncias elas vão nos permitir afirmar a persistência desse acúmulo de desigualdades, né, dessa combinação de desigualdades que soma raça, território, né, condições socioeconômicas, e que isso se reflete também na infraestrutura escolar, né, mas eu acho que é sempre interessante frisar, né, que a gente considera que o grande recado dessa pesquisa é o de que a raça importa, né? E aí eu volto para o seu comentário lá de trás, né, Silvani? Assim, não nos custa, e ao contrário, é o nosso compromisso reafirmar o quanto a raça importa, né? E que a gente, de fato, precisa cada vez mais disputar essa questão, porque fica evidente a influência positiva sobre escolas brancas, correlacionando esse conjunto de variáveis, né, e a influência negativa sobre essas escolas com maioria de alunos negros. Então, assim, essa via de aposta nas políticas públicas, né, a influência no debate público sobre educação, desse ponto de vista, com números, com dados, com evidências, ela é incontornável, né, assim, para que, de fato, a gente venha, né, a fortalecer e somar com essa luta pelo direito à educação de todas as gerações, né, assim, daqui para frente, daqui por diante. Então, eu acho que de uma maneira bastante geral, assim, a gente tem outros dados também, mas eu acho que essas são digamos assim, os destaques da pesquisa que a gente realizou. Não, e é impressionante você parar para pensar essa questão que você trouxe da sobreposição de iniquidades, né? A sobreposição da questão territorial, da questão racial, da questão
E aí, quando você lembra, então, que essas escolas, quando você pega os números dessas iniquidades, eles ficam mais negativos quando a gente pega regiões como o Nordeste, pelo que você colocou, não é? E eu sempre digo que quanto maior a população negra num território determinado, numa cidade, num estado, maior o descaso, maior a negação de políticas de direitos por parte do Estado, né? E não é à toa isso também. Isso se você falar de bairro, você falar de cidade, você falar de estado, você falar de região, né? E aí você trazendo esse elemento. Thales, eu vou te passar, você quer complementar, por favor? Deixa eu só dizer para o pessoal, que chegou aí depois, se vocês perderam o início, a abertura, inclusive a parte em que o Thales nos explica o que é o Observatório da Branquitude, vocês sabem que fica gravado e à disposição de vocês. Outra questão, se vocês tiverem perguntas para fazer, fiquem muito à vontade para colocar no chat, que vocês sabem que daqui a pouco a gente retorna e dialogamos com as questões que vocês trouxerem. Miriam Castro, já tinha te cumprimentado, você chegou aí, né, minha querida? Que bom. A pessoa no perfil que eu amo, Cínica Tempestade, é o perfil dela, aí conosco também, nos cumprimentando. Vânia Rosa dizendo, muito bom saber e conhecer mais pesquisadores interessados na educação básica e o racismo. E aí a Carol trazendo essa questão, né? A educação básica é o ciclo mais longo e mais básico, realmente, no processo de formação da pessoa, para a cidadania, para o que vai ser o futuro dessa pessoa. Thales, por favor. Não, acho que a Carol explicou muito, muito, muito bem o que se trata a pesquisa, a importância dela, né? Mas apenas uma complementaridade, que essa pesquisa, acho que ela reafirma algo que o movimento negro fala há muito tempo, que é como o racismo é um elemento que organiza as desigualdades no Brasil, né? Como a raça e o racismo eles vão organizando os diferentes tipos de desigualdade que existem no Brasil, né? Então, quando você olha para uma desigualdade regional, como a Carol falou, para uma desigualdade de renda, enfim, as desigualdades, como elas vão se apresentando e você racializa elas, você vê que o racismo é o elemento que vai organizando essas desigualdades e não como uma. E isso nem é, obviamente, uma grande coincidência, né? Não é apenas uma coincidência que o racismo organiza as desigualdades e nem apenas, embora seja também, uma consequência da escravidão, né? Então, continuamente o racismo vem sendo alimentado por políticas que ou fomentam a desigualdade ou fingem não ver a desigualdade e assim também fomentam essa mesma desigualdade. Então, essa pesquisa, acho que ela traz mais uma contribuição a isso, um corpo de contribuições que já existem, que demonstram isso continuamente. Essa pesquisa é mais um elemento disso. Então, o que está em jogo também nessa pesquisa é uma disputa, como o Carol já disse também, é uma disputa por produção de política pública, é uma disputa por financiamento. Então, quando a gente faz essa pesquisa, a gente quer, vai ter o novo PAC agora, por exemplo, a gente quer disputar esse recurso do PAC. Não a gente, exatamente, mas a gente quer chegar para os gestores que produzem o novo PAC, que vão colocar dinheiro nos estados e falar assim, olha, se você não olhar para a raça, você aprofunda a desigualdade. Então, você precisa incluir raça na hora da definição de critérios para onde esses recursos vão. E é a mesma coisa com os próprios recursos diretos de educação, como o programa de Dinheiro Direto na Escola, como outros programas que tem na área de educação, e é isso que a gente quer disputar. E mais recentemente, né, nessa discussão que está tendo sobre o novo PNE, sobre esse PNE que teve agora, e sobre o novo PNE, a gente quer disputar que raça seja um elemento importante disso, de definição das políticas, que tenha meta específica para a raça, e que a discussão sobre raça não fique somente, e aqui somente não querendo diminuir, mas querendo ampliar o escopo, né, não fique apenas na Lei 10.639, depois atualizada, né, que a discussão sobre raça ela consiga transbordar a Lei 10.639 e que atinja outros fatores, como, por exemplo, a questão da infraestrutura, né? Então, a disputa que a gente está fazendo é essa. É uma disputa por política pública, é uma disputa que focaliza a ideia de raça, é uma disputa que
que traga para o centro do debate a ideia de raça, que raça não seja apenas uma alegoria ou apenas um elemento discursivo dentro desse governo, sobretudo esses governos mais progressistas, como a gente está vivendo agora. Esses governos são preocupados em colocar discursivamente a ideia de raça dentro do debate. A gente quer que ela transborde a discursividade, a gente quer que ela transborde uma ideia de narrativa e, de fato, entre na discussão de orçamento, entre de fato na discussão de políticas públicas, porque senão esse país não reduz desigualdade. Esse país ele não será capaz de reduzir desigualdade se ele não centralizar a ideia de raça dentro dos debates de produção de política e orçamento. Até porque já está provado que o núcleo duro das desigualdades no Brasil é a questão racial, né? Por mais que você tenha, a gente vive alguns períodos de governos progressistas, democrático-populares, como que a gente está vivendo agora, e que se invista no combate às desigualdades, se isso é feito numa linha que não considera a questão racial, e não tem sido feito, às vezes até questão territorial, em alguns momentos a gente vê ser pensado, mas a questão racial não, a gente não vai superar esse fosso de desigualdades que foi construído historicamente no país. Então, é a outra dimensão da ação afirmativa, né? A ação afirmativa, ela não é, quer dizer, ela no Brasil ainda está limitada ao acesso ao mercado de trabalho, nem ao mercado de trabalho, ao concurso público, ao acesso na universidade, mas como você bem lembrou, Thales, ele não está colocado na questão orçamentária, não está colocado ao pensar a política pública de saúde, de educação e assim por diante. E, sem dúvida, isso é essencial, isso é essencial. E você trouxe uma questão que eu não tinha parado para pensar ainda, né? A gente está terminando o decênio do Plano Nacional de Educação, que está aí colocado, e isso está em discussão. E a gente vive um momento também, só para lembrar, em que essa disputa hoje, a gente tem segmentos absolutamente para lá de conservadores, de extrema-direita também, entrando na disputa, não só orçamentária, como de imaginário, e devem entrar nessa discussão aí do Plano Nacional de Educação, não tenho dúvida sobre isso. E é óbvio que vocês trazerem números, vocês produzirem números, isso nos instrumentaliza para nos colocar diante do Estado, diante das instituições, com a qualidade necessária para poder incidir na briga pelos nossos direitos, né? Não há dúvida sobre isso. Jaqueline Cruz, Luzineide Jardim, se vocês chegaram agora, vocês já sabem, né, gente? Vai estar aí à disposição de vocês para assistirem depois. Eu estou aguardando que vocês coloquem perguntas, não sei se vocês têm, se tiverem, coloquem que a gente retoma já com as perguntas de vocês. Eu compartilhei com vocês também aqui no chat, tanto o link do Cedra, que a Carolina citou, eu não conhecia essa plataforma, vi meu amigo Mário Teodoro lá na equipe do Cedra, e é importantíssimo, tem tudo a ver com o que nós conversamos aqui, o trabalho que o Cedra faz, e compartilhei também o link do Observatório da Branquitude. Esse estudo que a gente colocou, que nós estamos tratando aqui hoje, a cor da infraestrutura escolar, diferentes escolas brancas e negras, está à disposição de vocês, lá no site do Observatório da Branquitude, como outros estudos, e eu vi que no Cedra também está à disposição. Nós não temos, por enquanto, perguntas para vocês. Agora, a minha dúvida foi, esse estudo, ele é centrado na escola pública, né? E mesmo em se tratando da escola pública, a depender do território, você tem níveis diferentes de investimento. Sim, isso aparece, né, nos dados, inclusive eu acho que é uma oportunidade interessante para citar, né, mais dois achados da pesquisa, eu acho que tangenciam justamente o que a gente está conversando aqui, né, quando você fala, Silvani, né, dessa questão do território, e o quanto
o território, as precariedades do território também, né, se vêem numa relação de espelhamento com a própria infraestrutura da escola, e não à toa, muitas vezes, a maioria de alunos negros está matriculado numa certa, né, nos estabelecimentos escolares. A gente, nessa pesquisa, a gente fez uma espécie de raio-x, né? A gente olhou na escala do INEP, né, do Índice de Nível Socioeconômico, a gente olhou o menor nível da escala e o maior nível da escala, olhando por território também, condições, aspectos de infraestrutura. E o que a gente encontrou? Né? No nível 1, que é o menor da escala, a gente observa que todas as escolas são compostas por alunos não brancos, né? E mais da metade dessas escolas está localizada em territórios diferenciados. O que são esses territórios diferenciados? São caracterizados por territórios onde há assentamentos, comunidades quilombolas, territórios indígenas, né? E essas escolas, elas estão situadas na região norte e na região nordeste, muito especialmente no estado do Amazonas. Nenhuma dessas escolas, a gente encontrou esse dado na pesquisa, conta com coleta de lixo, rede de esgoto, e 1/3 delas não tem acesso à água potável. Não tem quadra de esportes também, biblioteca, tampouco laboratórios de informática. E aí, quando a gente vai para o outro extremo, né, da escala do Índice de Nível Socioeconômico do INEP, a gente encontra, que é o nível mais alto, né, da escala, a gente percebe que essas escolas são majoritariamente brancas, né, compostas por alunos autodeclarados brancos. E que elas estão, ao contrário, né, das escolas sobre as quais eu acabei de falar, que estão situadas no nível 1, elas estão em maior número na área urbana, ou seja, em localizações que não são as ditas localizações diferenciadas, né? Elas estão muito especialmente situadas na região sul, né, nos 3 estados da região sul, mas também estão em São Paulo e Minas Gerais. Mais de 70% dessas escolas cujos alunos são classificados no maior nível socioeconômico, elas possuem, né, mais de 70% elas possuem biblioteca, coleta de lixo, laboratório de informática e quadra de esporte. Em todas essas escolas há acesso à água potável e, na maioria delas, a coleta de lixo é realizada e a rede de esgoto contempla quase 60% dessa amostra. Então, acho que trazer e compartilhar um pouco mais sobre esses dados, né, sobre os achados que a gente encontrou com a pesquisa, ajuda mais uma vez a gente a conferir, né, centralidade a esse quesito. Assim, não dá para dispensar, não dá para não olhar, né, não dá para não, de fato, compreender o quanto é importante incorporar, né? A gente está aqui falando também dos nossos corpos, né? Incorporar essa variável como fundamental para tratar qualquer dimensão da vida social, né? A gente está falando aqui muito especialmente da escola, mas não dá para olhar somente para dentro dos muros da escola, né? A escola é feita também, né? Pelo né? Assim, quando a gente olha do muro para fora, né? Faz é muito relevante fazer esse movimento, né? Então, queria só trazer assim, um pouco mais, né, desses resultados aos quais a gente chegou com a pesquisa. Posso só fazer um complemento, Silvani? Que eu acho Sim, que é por legal favor, dizer? gentileza. A professora Cida Bento, no livro Pacto da Branquitude, que primeiro, fazer uma homenagem rápida aqui à professora Cida Bento, fundamental nessa discussão de branquitude. O livro Pacto da Branquitude é maravilhoso e inspira e ajuda a gente, ao mesmo tempo, a discutir branquitude por aí. A gente chega para discutir, as pessoas, não, já li o livro da Cida Bento, não sei o quê, enfim, já ajuda muito a gente. Mas ela tem uma fala, ela costuma dizer, uma fala que ficou até famosa já, que ela fala que ela não imagina, né, que as pessoas brancas
se reúnam 5 da manhã e discutam como vão fazer a nossa vida pior. Né? Ela fala que o pacto não se trata disso, né? Não se trata de uma reunião às escondidas às 5 da manhã que vai lá e conversa lá como é que a gente vai como é que a gente vai ser racista hoje. Vai lá e conversa e age assim. Ela fala, não, isso é reiterado cotidianamente nas escolhas, é reiterado cotidianamente ao fingir que raça um, não é uma variável importante, enfim, é nas entrevistas de emprego, enfim, a Cida Bento, ela, ela traz isso muito bem no livro Pacto da Branquitude, quem não leu, eu acho que é uma leitura obrigatória. Por que eu estou falando disso? Para falar que a gente também não imagina que, quando vai se produzir política pública em educação, quando vai haver destinação de recursos, alguém olha e fala assim: não, aquela escola lá tem maioria de alunos negros, então lá a gente vai colocar menos recursos. E aquela escola lá é cheia de branco, então lá a gente vai irrigar recursos naquela escola para os brancos ficarem melhor. A gente não imagina que seja assim, a gente sabe que não é assim que acontece. Essa pesquisa ela apresenta um retrato da desigualdade racial no país. Por isso que Carol também traz essa questão das intersecções que estão presentes e que são identificadas na pesquisa de território, intersecções de renda, intersecções que, que vão agrupando o nível de desigualdade de que esse público que tem desigualdade já de acesso à infraestrutura escolar, mas também é sujeito a todas as outras desigualdades de saúde, desigualdade de renda, desigualdade de acessos de maneira geral. Só que tem uma coisa importante a ser dita, é que o fato da infraestrutura dessas escolas serem pior não é um dado natural também dessas desigualdades. Então, não é nem de um lado, nem de outro. Né? Essas escolas elas se apresentam dentro de um quadro de desigualdade, mas que não é um quadro de desigualdade natural. Essas escolas não precisavam ser assim. E talvez, se tivesse uma visão que falasse assim, olha, os piores territórios, os territórios que estão com mais dificuldade, são aqueles que têm que ter as melhores escolas. Isso poderia ser um pensamento de produção de política pública. Então, assim, você podia olhar e falar qual o nível socioeconômico daquela população. Então, é aquela população que vai ter quadra de esportes, é aquela população que vai ter a melhor biblioteca. Isso poderia ser um pensamento na hora de destinação de recursos da educação. Então, se por um lado, o complemento que eu queria fazer é esse, se por um lado não tem uma intencionalidade totalmente direta de falar assim, aqueles alunos são negros, então lá vai ter a pior escola, se não é, isso não é dito diretamente, por outro lado, não precisava ser assim. Não é uma consequência natural desse acúmulo de desigualdades. Portanto, não é nem uma coisa nem outra, né? Porque se você parar para pensar, tem alguns dados, até dados do CEDRA, como a gente já falou do CEDRA, tem alguns dados que são escandalosos, assim, dentro do sentido dessa questão das desigualdades raciais, né? Então, sei lá, a proporção de crianças que não realizaram o teste do olhinho, por exemplo, que é um teste que consegue identificar várias questões de saúde oftalmológica das crianças, não só oftalmológica, no teste do olhinho, ele consegue prever um monte de doenças que uma criança pode ter. O percentual de crianças negras que não realizam o teste do olhinho é quase o dobro de crianças brancas que não realizam, né? Então, assim, isso também não é um dado natural, né? Não é uma consequência natural das desigualdades. Então, isso eu acho que é uma coisa bem importante de ser dita, assim, que as desigualdades elas existem, elas se acumulam, mas elas não são naturais. Na hora que a gente vai falar sobre políticas públicas, sobretudo políticas públicas focalizadas, políticas públicas de saúde, políticas públicas de educação. Por isso é que a gente faz essa defesa, e Carol trouxe isso muito bem, uma defesa intransigente de que raça precisa ser um elemento, precisa ser uma variável importante na hora de destinação de recursos e na hora de destinação de escolhas de políticas públicas. Porque se você olha para esse dado, por exemplo, esse dado que sai da educação, esse dado do teste do olhinho, você fala assim, olha, crianças negras, os testes do olhinho, crianças brancas fazem o dobro do teste do olhinho de crianças negras. Se você olha para isso, na hora de você destinar recurso para isso, na hora de você destinar políticas para isso, você olha para os territórios que têm maioria negra. E você fala assim, então, aquele hospital, aquela maternidade que tem
que está num território de maioria negra, a gente tem que ter uma meta naquela maternidade para que toda criança que nasça lá faça o teste do olhinho. Você consegue, quando você racializa essa conversa, você consegue fazer destinações e você consegue reduzir essas desigualdades, já que raça, como a gente já disse, é um elemento que organiza essas desigualdades raciais. Essa frase, né, que raça é um elemento, essa frase, o racismo, que é um elemento organizador das desigualdades, não é minha, é do citado Mário Teodoro aqui. O Mário Teodoro, no último livro que ele lançou, ele coloca essa frase lá, que raça é um elemento organizador da desigualdade. Então, se você tem isso em mente na hora de produzir políticas públicas, você melhora a vida de todo mundo. Esse que é o grande ponto. Você não melhora apenas a vida da população negra, você reduz globalmente as desigualdades no Brasil. Então, eu queria só fazer esse complemento porque a Carol trouxe. Porque se não há uma intencionalidade explícita, não se reúne para pensar, mas há uma intencionalidade naturalizada no imaginário e, obviamente, no imaginário de quem pensa e de quem elabora as políticas públicas também. Eu me lembro que, quando eu trabalhava com implementação da 10.639 aqui em Ribeirão Preto, num primeiro momento, as diretoras de ensino fundamental, não, antes do ensino fundamental, ali na educação infantil, da primeira infância, elas diziam que elas não precisavam discutir racismo porque elas trabalhavam com criança e não se tem racismo contra criança. Mas quando a gente as convenceu da necessidade e a gente começou a dialogar, então elas foram perceber coisas, por exemplo, que uma criança negra que machucava no intervalo, ela recebia menos atenção do que uma criança branca que machucava. Não era... Elas cuidavam, mas não era o mesmo cuidado. Ela percebeu, por exemplo, quando a mãe da criança branca chegava, ou o pai, o cuidado em ir lá explicar o que ocorreu era diferente, por exemplo. Tudo bem, fazia curativo em ambas. Mas o carinho, o cuidado, não é? Então, não há uma intencionalidade de acordar de manhã e pensar, hoje eu vou arrebentar com essa negrada, né? Mas está naturalizado, né? Então, a intencionalidade acaba existindo. E é perfeito o que você disse, que se alguém pensa em reverter essas iniquidades construídas, elas não são naturais, como você disse, né? Elas foram construídas, vai ter que ter esse pensamento de que onde é que o investimento tem que ser... Quando você falava do teste do olhinho, eu fiquei lembrando do teste do pezinho. A luta dos movimentos negros nesse país para garantir que o teste do pezinho fosse feito, sendo o teste do pezinho, por exemplo, é essencial para diagnosticar uma endemia prevalente na população negra, como a anemia falciforme, por exemplo. E era uma luta. A gente... É um período em que a gente, que era de movimento negro, tinha que entender de saúde, de educação, de economia, de tudo, porque a gente tinha que ir em todas as frentes. Felizmente, hoje a gente tem pessoas comprometidas e já especializadas nessa ou naquela área, como vocês, produzindo números tão relevantes. Olha só, nós temos gente chegando agora, não tem problema, viu, Mari Noeli? Ela está sempre aqui conosco no canal, dizendo boa noite, desculpe pelo atraso. Você sabe que esse material fica aqui gravado, fica à disposição, e eu sei que você, obviamente, vai assistir. A Silvia MB também, chegando agora. A gente tem muitas pessoas que assistem depois e são comprometidas, elas assistem mesmo, deixam seus comentários, suas contribuições, e assim por diante. E vale a pena, viu, Marinelli, depois você assistir o que você perdeu, porque é de uma riqueza e de uma importância fundamental. Essa conversa que nós estamos tendo hoje. Só para quem chegou depois, o Thales e a Carolina são do Observatório da Branquitude, né? Eu já compartilhei com vocês o link, mas eu vou compartilhar de novo para quem chegou depois. E entre os trabalhos de pesquisa que eles desenvolveram, estão dialogando conosco hoje a cor da infraestrutura escolar, né? As diferenças entre as escolas de maioria branca e as escolas de maioria negra, inclusive trazendo outras sobreposições. São camadas de desigualdade que se sobrepõem
e atingem de maneira assimetricamente mais violenta a população negra. Eu estou esperando as perguntas de vocês, mas estou vendo que vocês não estão trazendo perguntas. Às vezes também ocorre da pauta ser assim, as pessoas não tinham parado ainda e aí ficam, né, pensando e tudo, depois começam a mandar perguntas para a gente para querer saber isso, e aquilo. Eu transmito para vocês depois, tá? Não tem problema, não. Estou deixando à disposição de vocês. Vocês podem trazer outras informações que vocês acharem relevantes. Eu estou aqui dando uma olhada, vou compartilhar os links de novo com o pessoal, mas está à disposição de vocês o microfone para trazer outros elementos desse trabalho que vocês desenvolvem, que vocês considerem relevantes. Carol Tales, fiquem à vontade, tá? Deixa eu... compartilhando com vocês de novo o link do Observatório da Branquitude, e vou compartilhar também o link de um outro material importante, que é da plataforma Cedra, que traz muitos, pelo que eu vi lá, dados estatísticos importantes para a gente dar visibilidade para a desigualdade racial que está estabelecida nesse país. E eu fiquei pensando numa outra questão. Baba Paulo sempre diz que existe um campo da ação afirmativa que promove socioeconomicamente as pessoas. Né? E existe um campo, como é o caso da 10.639, por isso a gente não consegue implementar nunca, que combate racismo. Né? Porque você vai mexer com o imaginário, você vai mexer com a história, com cultura, com o imaginário, então você combate racismo. Existe um outro campo, que é aquele que promove socioeconomicamente o ser humano e que promove a cidadania, né? Não necessariamente tem a ver com simbólico, mas tem a ver com dignidade humana, com cidadania, que tem a ver com essa questão da política pública que lida com a infraestrutura, quando a Carol traz para a gente que esse mesmo público que está ali na escola com menor qualidade de estrutura é o mesmo público que não tem acesso a tratamento, água tratada, esgoto, é o mesmo público que não tem segurança alimentar e nutricional. Aí a gente vai juntando essas camadas. E para isso aí o Estado é fundamental. Para isso aí o Estado é fundamental. Vocês acham... Peraí, a Lúcia Góes trouxe alguma questão aqui. Pensa em fazer um trabalho com estudantes com os dados coletados pelo Observatório da Branquitude. Aí, desdobrando, a gente tem várias pessoas aqui do campo da educação, a Lúcia Góes é uma delas, e vai fazer um trabalho com os estudantes dela com os dados coletados pelo Observatório da Branquitude. Isso é muito legal, inclusive, para você dizer para a criança, você já parou para observar o que está faltando na sua escola? Né? O que na sua escola seria importante para que você tivesse uma qualidade melhor no período em que você está aqui dentro da escola, uma qualidade tanto do ponto de vista daquilo que você vai aprender, como a carteira que você vai sentar, o alimento que te é servido durante a chamada merenda escolar, não é? E assim, o pátio que você tem. Eu já trabalhei numa escola que a única coisa que as crianças tinham para o intervalo era um corredorzão, então era um caos, não tinha mais nada, não tinha nenhuma outra estrutura de lazer para essas crianças. Então, o que rolava no intervalo era brigas e brigas e brigas e brigas, e o papel do pessoal que ficava ali era separar as brigas, porque você não tem nada. A única coisa que tinha era sala de aula de um lado, sala de aula do outro, e um corredorzão que soltava a criançada na hora do intervalo. Então, tudo isso, eu acho que o trabalho de vocês, os números, nos faz parar e refletir, poxa vida. E é legal vocês usar esse material para promover essa reflexão também com as crianças, né? A Lúcia Góes dizendo, parabéns pela pesquisa, eu faço o jogo dos 7 erros e saímos observando o colégio. Perfeito. Saí observando a biblioteca. O que tem na biblioteca? Qual é o acervo que tem na biblioteca? Né? Essas crianças têm lá histórias na quais elas se enxergam,
tem autores negros, tem autoras negras, tem livros que contam, que dialoguem com a vida dessas crianças, porque, às vezes, pelo que a Carolina falou, biblioteca não é problema, né? Isso vocês encontraram praticamente em todas as escolas, né? Agora, qual é o acervo que está dentro dessas bibliotecas, né? Exatamente, esse é outro ponto fundamental, né? Porque eu acho que você bem trouxe, Silvani, que diz respeito à disputa por um imaginário, né? Se os estudos críticos da branquitude querem justamente desnaturalizar essa normalidade imposta, né, pelos brancos, disputar simbolicamente, olhar justamente para a imaginação, né, criar ferramentas que joguem com a nossa subjetividade de uma maneira positiva, né? Sejam capazes de conferir positividade à nossa subjetividade, isso é muito fundamental, né? Não à toa chega a Lei 10.639, hoje atualizada, né, para focalizar esse ponto. Então, assim, de fato, o que a gente acha, né, na pesquisa, o que a gente encontra, melhor dizendo, na pesquisa, diz respeito ao fato de que a presença de biblioteca ela é ligeiramente superior, né? Ela aparece mais, ela existe em maior número, mas assim, muito, enfim, não há uma discrepância como outros aspectos entre escolas de maioria branca e escolas de maioria negra, mas assim, como essas bibliotecas estão organizadas, qual é o acervo, de que maneira, aí, em articulação com a lei, as nossas histórias, as nossas produções, né, como eu falei no início, a nossa cultura, como ela vem sendo oferecida, né, nessas bibliotecas, e isso tudo é muito fundamental, porque hoje a gente vinha conversando, eu e o Thales, né, falar sobre infraestrutura escolar é falar sobre direito à educação, né? A gente não está falando meramente sobre insumos, sobre recursos, né? Enfim, que o Estado disponibiliza, muito especialmente para a rede pública, né? A gente está falando de oferta educacional, a gente está falando do próprio serviço de educação. E, no limite, a gente está falando de direito, né? Que foi consagrado lá na Constituição em todos os dispositivos, né? LDB, enfim. E aí toda uma discussão, né, também que vem de 88 para cá, sobre o direito da criança e do adolescente. É sobre isso que a gente está falando. Então, essa dimensão que você traz é fundamental, né? E aí, laboratório de informática também, enfim, se a gente for entrar nessa área tecnológica. Fiquei pensando nessa questão do laboratório da informática, que a gente está vivendo tempos em que a cidadania digital é assim, algo essencial, a capacidade. E aí, se biblioteca não é hoje o grande problema, talvez o acervo seja, mas a presença da biblioteca não, eu imagino a questão dos laboratórios de informática, né? Eu imagino que quando há, muitas vezes são equipamentos sucateados, às vezes não tem acesso à internet, né? A gente viu isso muito na pandemia, quando se pensou que era possível, sim, tocar a educação à distância, e nós lidamos com um público nosso, com uma população nossa, que todo mundo hoje tem um smartphone, mas, às vezes, para o nosso povo, na maioria das vezes, o smartphone é apenas para consumo de conteúdo, ele não tem essa condição de realmente ter a qualidade de acompanhar uma aula, de acessar um conteúdo diferenciado, não é? É apenas para o trabalho, para esse trabalho precarizado hoje, que muitas vezes exige que se tenha telefone. Antes de devolver para vocês, olha só, assim vai dizendo, existem escolas sem estrutura física e até cercada por lixo, mato. É um desrespeito aos alunos e educadores. A Cláudia Moura, leciono nos anos iniciais e reflito sobre as narrativas de raça presentes nas brincadeiras e músicas infantis. Poxa vida, nossa, é um negócio impressionante. O pessoal do Vale Podcast é muito tal como ele... o mundo tal como ele foi apresentado por Milton Santos como
totalitarismo que marca o totalitarismo. A Lúcia dizendo também a preocupação com a questão da formação inicial e continuada de professores. A pessoa no perfil Vale Podcast, sistema político se utiliza dos sistemas técnico-informacionais para assegurar a obediência imediata das pessoas subalternizadas às formas de relações econômicas no interior do sistema contemporâneo. Odali Cristina, gostaria de saber se viram nesse estudo se existia uma falta significativa de professores para dar aula e se as salas de aula são muito cheias. Muito bem. Deixo à disposição de vocês, por favor. Posso falar rapidamente, né? Assim, o nosso foco com esse estudo, o nosso foco primeiro, foi justamente a partir desse agrupamento, né, entre escolas com maioria de alunos negros, escolas de maioria de alunos brancos, olhar as condições de infraestrutura escolar nessa intersecção com localização, território e nível socioeconômico. Essa questão, né, levantada, ela é fundamental, assim, e assim, tá na nossa, digamos assim, na nossa manga como cartada para continuar, né, esse movimento de aprofundamento nesse eixo tão fundamental para o Observatório da Branquitude, que é a educação básica. Então, assim, está em diálogo com o que a gente pretende fazer. E queria aproveitar também para agradecer todos os comentários e, em especial, agradecer a Lúcia, que nos contou aqui no chat que pretende utilizar os dados para suscitar discussões, debates na escola. Isso a gente recebe com muita alegria e, enfim, com muita honra mesmo. Então, as nossas pesquisas estão disponíveis, né, as publicações estão disponíveis no site do Observatório, para quem quiser fazer uso, enfim, para quem quiser usar os dados para levantar debates, atividades, né, seja na escola, seja, enfim, em outros fóruns também. Então, muito me agrada e me gera felicidade saber disso. E a gente também está à disposição para conversar e para trocar. Eu já vou te passar, Thales, a Maria Sacha Veta dizendo que as salas de aula dela tem de 40 até 43 alunos na rede da cidade do Rio de Janeiro. Ela dizendo, a gente faz o que consegue. Sim, resolvi não me frustrar, mas repito que faço o que consigo, na guerrilha mesmo. Eu já atuei em sala de aula, eu sei bem como é isso, Maria Sá Xavier, não é fácil, porque eu costumo dizer que a maioria das pessoas que atuam em sala de aula tem um compromisso, a maioria tem um compromisso absurdo com a educação nesse país. Tem as pessoas que não têm, mas elas são minoria. A maioria tem um compromisso absurdo com a educação nesse país. Se doam. E é muito frustrante, realmente, quando a infraestrutura não corresponde. Thales, quer complementar? Deixa eu te passar aqui para o seu microfone. Está fechado, Thales. Seu microfone. Continua fechado seu microfone. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Não consigo, tem que ser você. Seu microfone continua fechado. Deixa eu ver. Ele não está conseguindo. Será que ele não está nos ouvindo? Você está ouvindo? Voltei, gente. A minha internet também tentou me derrubar aqui, mas voltei. Aqui estamos nós de volta. Thales, por gentileza. Agora estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Maravilha. Não sei se foi a minha internet, se foi daí, enfim. Mas eu estava com o microfone aberto, e aí eu falei, ué, o que será que está acontecendo? A minha deu uma estabilidade aqui, viu? Mas voltou. Não, que ótimo. Mas uma coisa importante a ser dita, né, é sobre essa questão da metodologia.
né? A Carol já trouxe muito bem essa questão, mas eu quero salientar, passar um marca-texto nisso, né, para que fique bem nítido, assim, que é bastante inovador olhar para as escolas, racializar elas, pensar nas escolas a partir do seu público e pensar isso de forma racializada, né? Então, apontar as desigualdades das escolas a partir dessa racialização, né? Tanto escolas de maioria branca quanto escolas de maioria negra, né? Esses 60%, né? Isso permite, a gente fez sobre infraestrutura escolar, como o Carol disse, mas isso permite a gente transbordar para vários temas, entre eles esse tema da questão da relação docente-discente, né? Então, quantos alunos tem por professor naquela escola? O já citado Cedra aqui também trouxe um dado importante, que é o dado da adequação docente. Né? O que é adequação docente? É aquele professor que fez licenciatura numa determinada disciplina e leciona naquela determinada disciplina que ele fez licenciatura. Então, não tem a ver, por exemplo, com a qualidade do professor, com a qualidade de formação dele, mas apenas se ele é formado naquela disciplina e leciona aquela disciplina. Eu venho das ciências sociais, né, da sociologia. Está cada vez mais comum pessoas que são formadas, têm licenciatura em sociologia, darem aula de projeto de vida, aí dar aula de filosofia, dar aula de história. Talvez eu seja capaz de dar aula dessas disciplinas, talvez eu seja. Porém, eu fui formado para dar aula de sociologia. Então, a adequação docente tem a ver com isso, né? Com o professor ser formado naquela disciplina e dar aula naquela disciplina. Os dados, quando você racializa esses dados a partir desse olhar para a escola, aponta que 66% dessas escolas de maioria branca têm adequação docente no seu quadro de professores, enquanto de escolas negras é 33%. Então, apenas 33% dos professores que dão aula nessas escolas de maioria negra têm adequação docente, né? Então, tem licenciatura naquela disciplina em que lecionam. Vou ressaltar novamente, isso não tem a ver com a qualidade desses professores em si. Talvez sejam professores excelentes, e são professores que estão, como já foi dito aqui no chat, fazendo guerrilha, e caindo dentro, e se esforçando para aprender um outro conteúdo, e levando esse conteúdo, enfim. Estão lá caindo dentro para que a educação chegue nessas crianças. Mas só quis salientar isso para falar que essa metodologia permite transbordar para além da infraestrutura, permite chegar em outros termos, chegar em novos estudos, e a gente pretende continuar fazendo esses estudos, pretende continuar é, produzindo para isso, né? E aí eu queria aproveitar que eu já estou aqui com a fala e o microfone está funcionando, para falar que para falar dessa aposta do observatório, que é de olhar para a branquitude e falar o que é essa história de branquitude que a gente está falando aqui, né? Por que a gente fez essa aposta de olhar para a branquitude e não olhar para a negritude, enfim, que não é o contrário da branquitude, mas não olhar para outras questões, né? Para além desse incômodo que eu trouxe lá no início, para quem estava no início sabe que falei que o observatório nasce desse incômodo, né? Esse sujeito branco, né? A branquitude, ela teve esse poder de nomear todas as outras raças. Ela teve esse poder de falar assim: olha, existe eu, que sou fenotipicamente, né, uma pessoa de uma pele mais clara, eu sou diferente desses outros aí. Eu que sou um sujeito europeu, moderno e etc. O eu lírico do branco, né? Eu que sou um sujeito europeu, branco, sou diferente deles, e por ser diferente, eu sou superior, e eles são inferiores. Eles são naturalmente inferiores a partir do momento que eu me faço superior. Então, a dita superioridade que essa branquitude reivindica para si, ela existe a partir da constituição de uma inferioridade desses que eles consideram outros. Então, de pessoas negras, pessoas indígenas, de árabes, dos orientais, etc, etc, etc. Estou fazendo esse meandro para reforçar algo que tanto Carol quanto eu já dissemos aqui, que essas desigualdades elas não são naturais. A própria ideia de raça ela não é natural, ela é uma invenção de uma branquitude. E aí, e por branquitude, branquitude não significa
não é sinônimo de reunião de pessoas brancas. E isso é muito fundamental dizer também. Né? Branquitude não é sinônimo, e às vezes é tratado assim na internet, enfim. Não tem problema ser tratado assim na internet, porque a internet é lugar mesmo de jogar tudo, né? Mas às vezes branquitude é tratado como um sinônimo. Ah, é pessoa branca, então é branquitude. Não é exatamente isso que a gente está falando. A branquitude ela é uma localização social. Ela é uma localização social que está estruturada nesse lugar, desse lugar de produção de um outro que é inferior à medida que eu me faço superior. Então, é aí que mora essa naturalização das desigualdades. Porque se a própria ideia de raça ela é fundada dentro de termos de que a branquitude existe a partir da inferiorização desse outro, né? Que eu me faço superior enquanto eu faço o outro inferior, portanto, as desigualdades elas são naturais a partir disso. Portanto, não tem problema de que pessoas negras, pessoas indígenas, não tem problema que esses outros racializados eles estejam em posições de menor estima social, porque eles são naturalmente inferiores, então eles estarão nessa posição. O estranho é quando eles estão numa posição simétrica. Então, é quando causa esse estranhamento. Então, eu dei esse exemplo, eu tive na FGV há pouco tempo, eu dei esse exemplo. Eu falei, olha, se me pedirem agora para eu ir falar com o reitor dessa universidade, a expectativa social de qualquer... Eu não tenho a menor ideia quem é o reitor da FGV, não tenho a menor ideia de quem seja. Mas se me pedirem para ir falar com ele, vá lá falar com ele, a expectativa social que a gente tem é de encontrar um homem branco. Sempre será de encontrar um homem branco. Então, se a gente chega lá para falar com o reitor dessa universidade e olha e fala, opa, é uma pessoa negra, sobretudo é uma mulher negra, isso vai causar um estranhamento em qualquer pessoa. E em mim vai causar um estranhamento feliz. Eu vou falar assim, eu vou olhar e falar, olha que maravilha, é uma mulher negra que é reitora dessa universidade. Mas causa um estranhamento, porque não é a posição social esperada para isso. Você falaria, olha que maravilha, uma mulher negra, e uma maioria rejeitaria automaticamente, né? Sim. Ela E nesse achar que é a lugar. secretária que está lá. Uhum. E assim, eu falei dessa questão das reitorias, porque primeiro estudo que o Observatório lançou foi um levantamento, né, que apontou que das 302 instituições de ensino superior públicas que existiam no Brasil, 294 tinham reitores brancos. Era esse número, Carol? E já faz 2 anos que a gente lançou essa pesquisa. Acertei no número? Eu acho, se eu bem, 302 universidades e instituições públicas, 296. Eu acho que era isso. 296, era pior ainda um pouquinho. 296, pior. 294. Um pouco mais Pior profundo. um pouquinho ainda. Exato. Então, é quando esse lugar social ele casa com uma certa expectativa que a sociedade tem de encontrar pessoas brancas em posições de maior estima. Então, a política de cotas, essas políticas de ações afirmativas e políticas que visam reduzir as desigualdades raciais, elas visam também uma contranarrativa de mudar as expectativas sociais, de mudar as expectativas desses lugares sociais que a gente ocupa. Quando a gente fala assim, representatividade importa, a gente não está falando que é apenas a representatividade em si, estrito senso de ocupar um determinado lugar importa. A gente está falando da mudança de expectativas sociais, a mudança de determinados cenários, a mudança de determinados quadros que tem a ver com a branquitude que reivindica para si, uma branquitude que não suporta a diversidade. Esse é o grande ponto. Às vezes, quando teve lá a discussão sobre cotas, lá em 2002 na UERJ, depois em 2012 na política federal sobre cotas, a discussão falava assim, olha, tem que ver se as pessoas negras estão preparadas para estar nesse espaço, se não vai ser violento para elas estar nesse E espaço. vamos diminuir o nível da produção das universidades e tal. É isso. Exato. O que a gente sempre falou foi assim, olha, são as pessoas brancas que não estão preparadas para conviver em diversidade, que não querem conviver em diversidade de forma simétrica com esses que eles mesmos trataram como outros a vida inteira. Se trataram como outros, inferiorizaram, criaram estigmas, não querem viver em diversidade que seja simétrica, numa horizontalidade, né? Então, todo o esforço do Observatório da Branquitude, já estou aqui falando um tempão, vou passar a bola, mas todo o esforço do Observatório da Branquitude tem a ver com essa quebra desse lugar tido como natural.
né, dessas posições de maior estima social, desse lugar tido como natural, que é de pessoas brancas ocuparem esses espaços e não suportarem que pessoas negras ocupem também esses mesmos espaços de forma simétrica, tendo uma relação simétrica, tendo a coisa da cabeça em pé, né? Que o pessoal fala assim, ó, levanta a cabeça, vamos estar aqui em posição simétrica. Então, o esforço do Observatório da Branquitude é esse, ele existe para isso. Eu estou compartilhando aqui a página, o site do Observatório da Branquitude. Alguém perguntou no chat que outras pesquisas estão disponíveis. Eu compartilhei o link para vocês, mas tem já uma riqueza grande, embora seja de 2022, né, o lançamento, tem uma riqueza grande de material aqui disponível para vocês, viu? Né? Então, olha só. Compartilhando de novo, eu já compartilhei o link com vocês mais de uma vez. Estou mostrando aqui para vocês a riqueza do conteúdo que está disponível aqui. Então, vão lá, né? Vão lá. Eu acho que a Lúcia se colocou muito bem quando ela disse que vai usar esses dados para trabalhar com os alunos, e tem outros dados aí, pelo que vocês perceberam. Professor Ieda Leal chegando aí, boa noite, acompanha este canal, deve ser obrigação de todo o povo brasileiro, feliz, parabéns pelo tema aí, uma pessoa com uma larga experiência nessa guerrilha nossa por uma educação pública de qualidade, já foi diretora de escola de educação infantil, trabalha há anos com a implementação da 10.639, está aí nos acompanhando, que bom. Professor Ieda, muito obrigada. Uma grande referência para nós, professora. Que bom saber que a senhora está aqui. Então, está aí nos acompanhando também. Fernanda Carneiro, e de fato a presença de gente negra nas universidades está enriquecendo, dando um giro nas análises e produção de conhecimento. Riqueza imensa ao pensamento. Lúcia Góes, dados preciosos, dados fortalecem o discurso, a exposição, o debate, dentro e fora do colégio, ensinam. Ensinamos terceiros anos. Bom, veja só, eu vou passar para vocês fazerem as suas complementações, suas considerações, e a gente já está se encaminhando para encerrar o nosso diálogo de hoje. Vocês vão dizer, nossa, passou rápido realmente. Mas essa ferramenta aqui, modesta, de comunicação, está à disposição do Observatório da Branquitude, para que vocês possam trazer um pouco mais sobre o trabalho que vocês desenvolvem, esses dados tão relevantes. Vou passar, já que Thales acabou de falar, vou começar por você. Carolina, por gentileza. Tá ótimo, Silvani. Bom, a gente já se encaminhando para o fim, queria aproveitar esse momento para deixar uma espécie de spoiler, como dizem os jovens. A Silvani muito gentilmente nos chamou de jovens, então, assim, já estou me apropriando das categorias que por aí se ventilam nas redes sociais, né? Bom, a gente em breve vai ter um lançamento bastante interessante. Eu acho que não podemos ainda falar com mais detalhes, mas para quem quiser nos acompanhar, enfim, é uma discussão um pouco mais conceitual, mas que eu acho que está na ordem do dia, né, envolvendo branquitude, enfim, toda uma discussão também sobre supremacia. Então, assim, é só sobre isso que a gente gostaria, assim, só de deixar no ar, assim, esse recado que tá vindo aí e vai ser publicado no site, enfim. Então, assim, quem tiver interesse nessa discussão e quiser, enfim, debater com a gente está sempre muito aberto. Para a gente é muito importante e é sempre um prazer, assim, poder trocar com quem tem interesse na temática, com quem quer, de fato, avançar, né, nesse debate. Então, assim, já me encaminhando para o final, queria agradecer, mais uma vez, porque, de fato, é uma honra, uma super alegria para a gente poder estar nesse espaço tão rico. Imagina, 1h30, né, aqui praticamente conversando sobre o observatório, enfim, conversando também sobre branquitude, sobre
essa discussão, que é uma discussão sobre poder, é sobre isso, né? Assim, que desde então, desde o início, é isso que a gente vem conversando, né? Sobre relações de poder, sobre relações de subjugação, de expropriação e de espoliação, que desde, enfim, tempos imemoriais, o movimento negro, tão fundamental, para hoje a gente está aqui, vem levantando essa bandeira, e muito especialmente a bandeira da educação, né? Hoje a gente vem conversando sobre isso, assim, no observatório, sobre essa bandeira e como é uma agenda fundamental para a gente, né? E que foi a gente que levantou, né? Foi a gente que segurou na unha e que forçou a entrada, a abertura da escola para que a gente pudesse se escolarizar mesmo antes dessa abertura, né? Então, é sobre isso que a gente vem conversando, sobre essas assimetrias e com essa gana de ocupar cada vez mais espaços, né? Assim, falar sobre essa sobre-representação branca. Tem um excesso de gente branca, né? Em espaços que a gente pode ocupar, né? E a gente deve ocupar. Então, mais uma vez, agradecer. Espaços decisórios para as nossas vidas, né? Exatamente, espaços de tomada de decisão. Somente participar desses espaços de decisão. Exatamente, né? Assim, quando o Tales fala, né, a branquitude odeia a diversidade, ou no mínimo, né? Não sei se ele colocou exatamente nesses termos, mas eu coloco. Odeia a diversidade, odeia que a gente se movimente, odeia que a gente saia desse lugar de cabeça baixa e erga a cabeça, justamente pleiteando a nossa simetria, né? No sentido de que a gente está aqui para disputar, né? A gente está aqui para justamente inverter esse polo. Então, assim, agradecer, me colocar à disposição do canal, enfim, de quem tiver interesse em trocar e debater essas temáticas. Obrigada. Fone. Thales, por gentileza. Só antes, a Fernanda dizendo aqui que a ABL está realizando um ciclo sobre racismo e antirracismo em Machado de Assis, às terças-feiras, está no YouTube, segundo ela, imperdível. Já aconteceram 2 com o Tenório Jefferson e deve ser Ana Flávia Magalhães Pinto. Bom, fiquei interessadíssima, curiosíssima. Okay. A Maria Sá Xavier dizendo a graduação de matemática da Universidade Federal Fluminense abriu um grupo de educação antirracista, tem se reunido toda segunda-feira. Os debates são muito bons. Wagner Campanella, precisamos falar sobre branquitude e seu papel na luta antirracista. Parabéns. Thales, por favor. Legal. Acho que esses exemplos, né, que surgiram aqui no chat apontam o quanto determinadas coisas são irrevogáveis, né? Assim, o debate sobre raça, ele é irrevogável. Ele chega na graduação de matemática, ele chega na ABL, ele tá nas mesas de jantares, assim, né? Se evitava falar sobre isso, já era. Assim, se teve uma conquista que o movimento negro teve, foi de trazer esse debate sobre raça para a mesa de jantar de todo mundo, para a ABL, para a graduação de matemática, enfim, está em todos os lugares. E que bom que está, agora precisa se transformar em políticas públicas mais efetivas. Acho que Carol falou tão bem, quando ela traz a discussão de poder, que eu vou até não trazer muito mais coisas, que eu acho que é isso que tem que ficar, assim, que essa é uma discussão sobre poder, que essa é uma discussão sobre ocupação de espaço de poder e ocupação de espaço de tomada de decisão. Então, acho que a Carol falou tão bem que eu não quero nem trazer novos complementos para isso, quero só agradecer mesmo, de uma felicidade imensa para a gente estar aqui. Como disse uma pessoa que já esteve aqui, inclusive, que é uma referência para a gente também, a professora Sueli Carneiro, né? Ela vai falando que o racismo ele é uma engrenagem em que todas as pessoas brancas estão dentro dessa engrenagem, né? E são beneficiadas dentro dessa engrenagem. Mas você não precisa, por isso, continuar girando essa mesma engrenagem se você é beneficiado por ela. E é disso que se trata quando a gente fala de uma postura antirracista
E é por isso que eu falei que a branquitude não era exatamente um sinônimo de uma reunião de pessoas brancas, e sim uma localização social calcada nessas desigualdades raciais, calcada nesse giro dessa engrenagem que odeia a diversidade. Então, queria terminar dizendo isso, fazendo esse chamado antirracista, né, para que todo mundo que esteve aqui acompanhou a gente coloque isso na centralidade dos seus pensamentos, coloque isso na centralidade do seu fazer no dia a dia, né? E é isso, agradecer e falar que o Observatório da Branquitude está à disposição através dos nossos canais, tem um contato @observatório, ele chega mesmo para a gente responde mesmo o contato @, porque às vezes o contato @ acho que cai num lugar que ninguém responde, mas a gente responde mesmo, tá? Então, entre em contato com a gente se coloca muito à disposição, nossas redes sociais também, para a gente poder ter continuidade nessa conversa, e agradecer especialmente ao canal, né, Africanamente, que cedeu esse espaço maravilhosamente para que a gente pudesse estar aqui, e é uma honra imensa estar no mesmo palco, né, que teve Sueli Carneiro, Muniz Sodré, Tula Pires, enfim, todo mundo que influencia a gente sobremaneira, e quem a gente deve essas reverências, né? Ieda Leal. A honra é toda nossa, gente. Que bom esse trabalho de vocês. Maria, acabei de postar esse programa no canal do Grupo EMAR, Educação Matemática Antirracista. Sou meio penetra lá, mas é para aprender. Muito bem. Gente, vocês sabem que nós estamos naquela campanha para chegar a 30 mil pessoas inscritas no canal. Então, se você está aí e não se inscreveu ainda, inscreva-se. Se você já se inscreveu, convida mais alguém para se inscrever. E não esqueça de deixar seu like. Estamos em luta no ambiente virtual também, em luta para que as nossas pautas tenham visibilidade, ganhem a relevância no ambiente virtual. Então, qualquer ação sua, seu comentário, seu like, sua inscrição, nos fortalecem. Você deve ter percebido que a programação do canal está meio intermitente, né? A gente era terça, quinta e sábado. Nós estamos à frente de um projeto de um pontão de cultura, ancestralidade africana no Brasil, e eu estou também na coordenação do projeto, e nesse momento está ocupando muito do nosso espaço, é mais uma ferramenta, mais um instrumento das nossas lutas antirracistas. Em breve faremos o lançamento do Pontão de Cultura aqui no canal, então não está dando para ser assim, estou terminando dizendo, gente, eu volto quinta-feira, não dá. Então você vai nos seguir nas redes sociais, você vai se colocar vai se colocar no nosso grupo de WhatsApp, que eu divulguei aí, que é um grupo de WhatsApp que não é aberto, é só para divulgar a programação do canal, e aí você vai saber quando é que nós estaremos aqui ao vivo de novo. Estamos contando com vocês. Danilo, boa noite, camarada, chegando atrasado, desculpem-me, mas me obriga a voltar ao início e ouvir o conteúdo socializado. Não perca, viu, Danilo, porque foi um diálogo rico, relevante e muito importante. Thales, muito obrigada. Carolina, muito obrigada. Maiara, que intermediou essa nossa encontro, essa nossa conversa de hoje, muito obrigada. A vocês, afronautas, a toda a equipe do Observatório da Branquitude, muito obrigada pela relevância do trabalho que vocês estão desenvolvendo. E a vocês, afronautas, né? Sem vocês, esse canal já teria deixado de existir. Ele existe por vocês, com vocês. Então, muito obrigada. E aquilo que a gente sempre diz quando estamos terminando aqui nossas transmissões, né? Autocuidado e cuidado mútuo são ferramentas ancestrais que nos trouxeram até aqui. Pratiquemos, são tempos difíceis. Estou aguardando vocês na próxima. Cuidem-se muito bem. E até lá, mais uma vez, Thales, Carol, muito obrigada. Deixa